Olá, esse vídeo é para você que quer mais informações sobre a sua prótese de silicone, tá? Então esse vai ser um vídeo um pouco mais longo, se você já não segue o canal, começa a seguir agora. Eu vou falar tudo o que a gente pode, as dúvidas mais comuns aí para os pacientes que vêm e procuram fazer uma prótese de mama. Então, o que é a prótese de mama? Normalmente é uma prótese de silicone, que ela tem um revestimento mais coesivo, a gente chama isso de gel coesivo, e ela tem uma capinha, né? Se vocês já viram uma prótese rompida, tem alguns outros vídeos aí, vocês vão conseguir ver. Esse gel que tem aqui dentro, ele é coesivo, ou seja, uma vez que a gente corte uma prótese de mama, esse gel não esparrama pela loja. Ele vai se manter coeso. Então essa é uma preocupação que a gente tinha com próteses muito antigas, com mais de 10, mais de 20 anos de existência. Isso não acontece mais hoje, tá? Então, quando as próteses têm algum tipo de problema, mesmo quando elas rompem, elas mantêm mais ou menos o mesmo formato, tá? O que mais acontece que gera troca de prótese é uma coisa que a gente chama de contratura. Mas esse é um assunto para mais daqui a pouco. Eu vou falar isso num próximo vídeo. Então, quem é que pode usar uma prótese de mama? A prótese é indicada para mulheres que têm um pequeno volume da mama. Tá? Então, essa prótese que a gente usa é uma forma de deixar a mama mais vistosa, ou seja, de formar um pouco mais do colo, né? E de dar uma marcação aqui no decote e no colo. Tá? Como é que a gente faz a prótese de mama? Então, eu trabalho com a técnica de recuperação rápida. Como é que funciona isso? É uma técnica que permite que dentro de 24 horas vocês possam levantar até 15 quilos, vocês possam retornar para atividades manuais leves e que vocês possam, inclusive, interagir com crianças, se vocês são mulheres que têm crianças. Né? Essa técnica só é possível com uma série de passos que a gente faz para poder, no fim de todos esses passos, entregar a recuperação rápida. Tá? É uma técnica que não é nova, tem pelo menos uns 15 anos aí. Não é desenvolvida por um brasileiro, é por um americano, e a gente aprendeu a fazer isso, né? E reproduz esses resultados, às vezes com resultados até melhores, né? Para os nossos pacientes. Uma coisa que vocês têm que entender é que é uma cirurgia que é sempre feita com anestesia geral, tá? Isso é um dos pilares da prótese de recuperação rápida, e a gente precisa da anestesia geral porque a gente faz essa prótese embaixo do músculo. E eu preciso que o músculo de vocês esteja relaxado para que eu possa fazer uma cirurgia adequadamente, tá? Então isso é uma das dúvidas, mas eu tenho medo da anestesia, como é que vai ser? Bom, isso também é um assunto para um próximo vídeo. Então, qual o volume? Essa é uma das maiores dúvidas que vocês mulheres têm em relação às próteses de mama. Quem é que decide o volume? Então vocês têm que entender que não sou eu que decido o volume e não são vocês. A gente escolhe esse volume em conjunto, dadas as proporções do tórax de vocês. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente faz em consulta presencial, a gente mede o tórax e aí a gente tem um acesso a uma tabela, a gente vai comparando com essa tabela o que serviria para vocês. Tá? É dessa forma que a gente escolhe o volume da prótese de vocês. Quanto tempo vocês ficam internados? Então, essa é uma dúvida muito comum. Nessa técnica, para aumento primário, ou seja, quando não envolve mastopexia, a gente tem algumas horas de internação. Então, se você fizer a tua cirurgia no começo da manhã, muito provavelmente no meio para o final da tarde vai ter alta. Se fizer no começo da tarde, provavelmente na noite vai ter alta. Se fizer mais tarde à noite, bom, talvez pernoite no hospital e aí tem alta na manhã seguinte, tá? A gente tem um protocolo de exercícios que vocês têm que fazer, vocês vão ver aí em outros vídeos também, para permitir que a recuperação seja tranquila. Eu preciso que vocês façam esse exercício. Então, existe uma parte que é de vocês, né? A responsabilidade é de vocês de fazer esses exercícios adequadamente, tá? Então, educação do paciente é um dos pilares da próxima recuperação rápida. Precisa sutiã? Isso é uma outra dúvida que vocês perguntam com alguma frequência. A gente sugere sempre o uso de um sutiã pós-cirúrgico. Não que ele seja obrigatório, mas vocês se sentem muito mais confortáveis com o uso de sutiã. Tá? Aí a dúvida que vem na sequência é sempre, mas qual é o tamanho de sutiã para mim? E os tamanhos de sutiã são sempre medidos pelo tórax, não são medidos pela mama. Então tem uma forma de medir com uma fita métrica aqui nas costas, no tórax, que a gente pré-determina que tipo de sutiã vocês precisam ter. Eles são mais soltinhos para acomodar a mama. Tá? Então
Não se preocupe com isso, que a gente vai dar essa informação para vocês também, próximo da cirurgia. Que cuidados a gente precisa ter depois? Tá? Existe uma forma específica para que vocês, que a gente instrui vocês a dormir, né? Então depois disso vocês vão receber também quando fizerem a cirurgia da prótese de mama. A gente tem alguns cuidados com a cicatriz. Normalmente a gente coloca uma colinha, então isso fica fechado, ou seja, vocês não precisam se envolver com curativos, ou eventualmente só trocar se tiver molhado esse curativo ali. Né? E depois de 15, 20 dias é retirada essa cola e aí a gente retira os pontos que tem ali. Então vai ponto na cicatriz. Normalmente é no sulco da mama, que fica aqui embaixo, e é uma cicatriz de 4 centímetros ou menos. Tá? Então essa informação também fica para vocês. Quanto tempo para exercício físico? Então isso é um pouco discutível, porque algumas de vocês se recuperam mais rápido e são mais adeptas a exercício do que outras. Mas a gente pede pelo menos uns 15 dias aí de suspensão total de exercício. E depois eu vou liberando aos pouquinhos para que vocês vão fazendo o exercício de uma forma gradual, né? Começando por exercícios isolados que não envolvam musculatura do tórax ou do peitoral. Depois, quanto tempo dura a prótese? Então, essa é uma pergunta também muito frequente que eu recebo. As próteses, elas não têm uma duração, ou seja, a gente pode ter uma prótese aí com 20 anos, né, de colocação, mas a gente estabelece que o ideal é fazer essa troca a cada 10 anos, tá? Então, não é uma regra, a prótese pode estar intacta com 10 anos e a gente não necessariamente trocar, mas isso tem sido sugerido, tá? Então, se planejem aí para ter uma troca de prótese a cada 10 anos. Como é que a gente acompanha isso em relação às próteses de mama? Então, vocês podem ou manter uma consulta anual com um cirurgião plástico, comigo, ou fazer esse acompanhamento via mastologista ou via ginecologista. No momento que vocês têm que fazer as investigações para a mama, investiga junto à prótese. Então, essa é uma das formas de fazer. E a pergunta que todo mundo faz é quanto custa? Né? Isso vai ter um outro vídeo também que eu explico por que eu não divulgo meus preços. A gente, primeiro que era proibido para fazer isso pelo Conselho de Medicina, e depois a gente tinha uma individualização do preço. Ou seja, existem inúmeros fatores que influenciam o valor médio de uma cirurgia, e pode puxar isso muito para cima ou muito para baixo. Então depende um pouco da expectativa que vocês têm, da complexidade do caso, da necessidade ou não de outros procedimentos acessórios. Né? Existe uma coisa que a gente chama de mamoplastia híbrida, que a gente propõe às vezes, isso encarece um pouquinho o procedimento, porque envolve uma pequena lipo, envolve enxertos de gordura. Tá? Então isso são todas coisas que estão relacionadas aí com o valor final da cirurgia, por isso que a gente passa o valor da cirurgia depois de avaliar vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, sigam o canal, né? Podem me mandar perguntas aqui pelo direct e sejam bem-vindos.